Bom, aqui no canal também temos que falar do que está acontecendo no mundo, né? E nesse momento a gente está aí no noticiário que só ouve falar em tarifaço, tarifaço. E eu tenho loja de material de construção, loja do varejo da construção, isso me afeta? Então eu fiz um vídeo para falar disso, acho que vale a pena você ficar atento, porque tem umas dicas importantes nesse vídeo, ainda que trata do cenário geopolítico, mas tem tudo a ver com a sua loja. Então, como sempre, segue comigo aqui toda a orientação, todas as dicas que a gente vai trazer sobre esse tarifaço que está acontecendo. Bom, a primeira coisa que é importante entender é que as tarifas são aplicadas para produtos que entram no mercado americano. Então, é uma taxa que é cobrada lá nos Estados Unidos para quem entra lá. E o objetivo de tarifar, né, num primeiro momento, é tentar reindustrializar os Estados Unidos. Ou seja, como boa parte da produção mundial hoje está fora, o que os Estados Unidos está buscando é trazer a produção para dentro de novo. E lógico que aí não tem como a gente não falar daquele país, né? Que todos sabem que a gente está aqui citando a China, que é o grande produtor do mundo, é a grande indústria do mundo, e é onde tem esse conflito aqui com o cenário americano. Bom, e é importante dizer que não é aplicada uma tarifa para produtos que saem de lá e vêm para outros países. Ainda que quando a gente fala em varejo da construção, há bem pouca coisa que sai dos Estados Unidos e vem aqui para o Brasil. Bom, agora vamos entender o que pode acontecer disso e aquilo que é interessante. Olha, com as tarifas elevadas, vai haver uma queda expressiva de vendas para os Estados Unidos. Ou seja, aqueles países do mundo que mais exportam para os Estados Unidos não vão conseguir exportar. Isso já está acontecendo. Se você acompanhar o noticiário, você vai ver isso bastante frequentemente. Então, como isso acontece, vai haver sobras que são vendidas em outros cantos do mundo. Afinal de contas, quem fabrica tem que vender para alguém. Se um grande comprador para de comprar, eles vão buscar outros mercados. E aí começa a famosa lei da oferta e demanda. Bom, se eu tenho muita demanda e tenho pouca oferta, o preço sobe. Mas se eu tenho excesso de oferta e menos demanda, o preço cai. Então, aí vem a queda de preço, né? E é isso que vai acontecer. E aí, o que nós estamos falando? Então, vamos falar de efeitos negativos, mas também positivos. E começando com aquela regra de primeira notícia ruim, depois notícia boa. A notícia ruim é a seguinte, tá? É que indústrias de atacadistas, especialmente os chineses, vão começar a vender direto ao consumidor seus produtos, especialmente aqui no Brasil. Isso já está acontecendo através de canais diretos de venda. E com isso, desequilibra preços de produto e condições de concorrência, já que esses produtos têm custos normalmente muito menores. E mesmo com a taxação brasileira, eles ainda são muito mais competitivos. Há uma outra coisa importante também, que eles têm uma estratégia, que é uma estratégia mais técnica, que é desvalorizar a moeda deles. Então, na medida que eles desvalorizam essa moeda, que é chamada yuan, então eles conseguem fazer com que chegue mercadorias ao Brasil com preço também menor, porque quando faz o câmbio, né, desses preços, então se eu estou uma moeda desvalorizada, a mercadoria chega a menores custos. Então, isso são detalhes importantes para você compreender esse cenário. Agora, vamos a efeitos positivos, gente. E aí é o que conta para o varejo da construção. É bem provável, e isso já está acontecendo, que vai haver queda significativa de valor de matéria-prima, né? O que aumenta a competição da indústria brasileira. Aí eu separei alguns itens que são muito importantes na cadeia produtiva do Matcom, né, do setor de varejo da construção, que é o caso das resinas, do titânio, corantes, aditivos químicos. Até tem uma imagem aqui do lado de um produto fundamental, que é o dióxido de titânio, utilizado na fabricação de tintas, tá? Ele é um branqueador de tintas. Então, olha só, aí nós estamos falando de produtos que vão ter queda, né, de custos, porque a indústria tem queda, e isso pode promover uma expectativa de queda de preços dos produtos dessas indústrias. Lógico que isso nunca é uma certeza, eu prefiro dizer que não há certeza nesse cenário, mas a indústria vai ter custos menores. No primeiro momento, para a indústria, ficou bem melhor. Para o varejista, é o momento de espremer a indústria, porque ela vai ter custos menores. Então, a gente tem esse misto de cenário todo que eu acho que é importante se acompanhar. E aí a gente fica assim, bom, e aí, professor? Isso aí tudo é para eu fazer alguma coisa? É para mudar alguma coisa? Então, aqui é interessante, gente, eu gosto de contextualizar sempre, para você, varejista, o que você vai fazer? Bom,
Nesse cenário, não te afeta muito, excetuando se você tiver capacidade de importar produtos, está no melhor momento para negociar lá fora, porque eles estão precisando vender. Então, se você é um lojista com capacidade, ou você está num grupo de compras, numa rede com capacidade de fazer importações, bom momento. Outro lado interessante é que você pode questionar a indústria se não vai haver uma melhoria de preços já, que é uma queda desses custos lá fora. Evidente que isso é um pouco difícil, mas é também mais uma tentativa, né? E a outra coisa que eu sempre falo aqui é o cuidado máximo com quanto você vai comprar, porque se houver queda de preço, o seu estoque, o que está parado aí, ele desvaloriza. Então, não é interessante fazer estoque alto quando há uma tendência de queda de preço. Isso é muito importante. E aí eu sempre lembro que no meu site, professorblaucio.com.br, você tem uma série de materiais gratuitos, entre ele um acesso a um recurso gratuito de controle de limite de compras, tá? Eu chamo de aplicativo gratuito de controle de compras. Você vai lá no site Professor Glaucio e baixa. Mas, como sempre, se você esqueceu, não achou, a gente tem a nossa central de atendimento, você vai, manda mensagem, a gente vai ajudar você a ter acesso aos materiais gratuitos que a gente disponibiliza aqui, que são muitos para ajudar a sua loja a sempre vender mais, a vender melhor e fazer tudo isso alcançando muito mais resultado.